te abençoe. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela assim: você está no último culto profético de 2024. E eu quero dizer que nesse último culto profético de 2024, o céu tem respostas para minha e para a sua vida. Amém? Quantos acreditam nisso? Essa noite tem algumas chaves proféticas para serem liberadas, alguns decretos proféticos, porque nós não podemos terminar uma estação sem profetizar a próxima. Nós não podemos terminar esse ano sem profetizar sobre o novo ano que vai vir. Nós estamos aí há poucos dias para encerrar 2024. E que ano? Que ano? 2024 para mim foi um ano de muito aprendizado. E de cada situação eu extraí um ensinamento. De cada situação eu extraí uma lição. Porque eu aprendi muito cedo que se você passa por essa vida e você não evolui em nada, você não viveu. Se você passa por essa vida, essa grande jornada chamada vida, e você não evoluiu e não cresceu em nada, então você só existiu. Porque há uma diferença entre existir e viver. Eu vou repetir isso aqui. Há uma diferença entre existir e viver. Tem pessoas que ele está existindo, enquanto outros estão vivendo. Você entende isso? E eu quero que você grave algo que eu vou falar para você. Quanto mais você se mover, quanto mais você está em movimento, quanto mais você se move pela palavra de Deus, mais rápido você encontra o seu propósito. Só não encontra o seu propósito quem não se move. Só que para você se mover, você tem que estar vivendo e não existindo. Porque quem só existe não se move. E quando você tem certeza do seu destino, você é impulsionado a se mover. Quando você tem a certeza do lugar aonde você quer chegar, isso já é a motivação necessária para você não parar nunca e avançar sempre. Então eu quero que você guarde essas palavras no teu coração, porque talvez esse ano você ficou parado,
E quando você fica parado, tudo à sua volta também para. Quem entende isso? Você já teve a oportunidade e a audácia de desmontar um relógio? Quem já desmontou um relógio aí? Só que não digital. Eu não estou me referindo a um relógio digital. O relógio, quando você abre ele, ele tem várias engrenagens dentro dele. E sabe o que é interessante? É que se ele está funcionando, não tem uma engrenagem que fica parada. Todas estão em movimento. Se uma se movimenta, todas vão se movimentar. Então, você precisa entender isso aqui. Porque quanto mais você se mover, as coisas vão se mover ao seu redor. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida abençoada. Porque não tem como Deus abençoar quem fica parado. Não tem como Deus abençoar quem não se move. É como Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando Abraão se move, quando Abraão sai da sua parentela, em obediência àquilo que o Senhor estava falando a ele, o Senhor começou a liberar promessas na vida de Abraão. Tem pessoas que querem viver tempo de promessas, quer viver as promessas de Deus, mas não se move. Deus já te pediu algo faz tempo e você não fez ainda. Até quando você vai ficar relutando com aquilo que Deus disse para você? Quem está entendendo? Então olha para essa pessoa e fala assim: esteja em movimento. A palavra que o Eterno colocou no meu coração para essa noite está registrado no livro de Josué, capítulo 5, a partir do verso 9. Essa palavra vai ser muito forte, vai mexer com você. E eu vou pedir para projetar na versão NVI, amém? Em nome de Jesus, versão NVI. É a Fátima ali, né? Deus abençoe, filha, sua vida. Josué capítulo 5, versículo de número 9. Você está preparado para receber tudo que Deus vai derramar aqui hoje? Você está numa igreja pentecostal, amém? Aqui nós é do fogo. Então aqui você não está proibido de dar glória a Deus, de dar aleluia. Josué capítulo 5, versículo 9. Está escrito assim: então o Senhor disse a Josué. Quem é que está dizendo? Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida. Diga comigo, sofrida. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal.
O lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães sem fermento, grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, eu quero que você redobre a sua atenção para isso aqui. O maná cessou. O maná cessou. O maná acabou. Diga, acabou o maná. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. E você diz, amém. Sobre esse povo, hoje chamado de Israel, sobre esse povo havia uma promessa de Deus. E não era qualquer promessa. E eu digo que não era qualquer promessa, porque não era uma promessa para um homem. Era uma promessa para uma nação. Só que tudo começou através de um homem. E eu digo que a promessa é para uma nação, porque o cumprimento total dessa promessa não foi na vida dele, iniciou através dele. Esse homem chamado Abraão. Abraão, mais conhecido como pai da fé. Um homem que vivia em uma terra, no meio de um povo, aonde o único e verdadeiro Deus não era adorado. Para que você entenda, o pai de Abraão, Terá, era um fabricante de ídolos. Terá, ele construía deuses. Mas é na casa de Terá que Deus tem um escolhido. Esse escolhido chamado Abraão não conhece a Deus. Esse escolhido chamado Abraão nunca tinha falado com esse Deus. Esse escolhido chamado Abraão nunca tinha tido uma experiência espiritual ou sobrenatural com esse Deus, mas ele já era um escolhido de Deus. Ele já era um homem que o Senhor tinha planos para ele no céu. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Não, na verdade eu não quero dizer, eu quero liberar. Talvez tenha alguém da sua casa que nunca conheceu a Deus. Talvez tem pessoas na sua família que nunca teve experiência com esse Deus que você está servindo aqui. Tem pessoas no meio da sua parentela que nunca
nunca sequer falou com esse Deus, mas fica tranquilo, por quê? Porque se Deus escolheu, no momento certo, Ele vai se revelar para aquela pessoa da tua casa, da tua parentela. No momento certo Ele vai se revelar. Aleluia. Não, eu quero dizer que não precisa conhecer a Deus para Ele se revelar. Por quê? Porque Ele se revela para quem Ele quer, quando Ele quer, no dia que quer. Aleluia. Por quê? Porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Eu vou falar, olha para cá mãe, olha para cá pai. O seu filho pode até não ter experiência com Deus, a sua filha pode até não ter uma vida com Deus, mas fica tranquila, porque Deus já escolheu, Deus já selecionou. A palavra do Eterno diz no Evangelho de João: não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós. Quem escolhe é Deus, quem chama é Deus. Aleluia. Olha para essa pessoa que está só lá, diga assim: quem escolhe é Deus, quem chama é Deus. Isso não, olha para cá. Não foi eu que escolhi Deus, não foi você que escolheu Deus, também não. Quem escolheu eu foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Eu só estou aqui porque eu fui uma escolha de Deus. Você só está aqui porque você foi uma escolha de Deus. Só os escolhidos abrem a boca. Isso, glorifica esse Deus que te escolheu, glorifica esse Deus que te chamou. É Ele, oh maravilha. E eu vou mais profundo. Não importa o lugar que o homem esteja, quando Deus escolhe, Ele vai buscar. O homem pode estar no mais profundo abismo, o homem pode estar dentro de um calabouço, Abraão estava em uma terra que se cultuava vários deuses, mas foi lá que Deus foi e disse a ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão creu. Ele acreditou naquela voz que falou com ele. E sabe o que é mais incrível? É que na voz que ele creu, ele passou a servir. Ele não tinha dúvidas no coração dele que aquele era Deus. Ele podia olhar para as imagens de escultura construída pelo seu pai e se confundir. Mas sabe por que ele não se confundiu? Pergunte por quê. Porque a voz não saiu de dentro de uma escultura. Sabe por que ele não se confundiu? Porque a voz não saiu do meio de uma pedra. Não, a voz não saiu do meio de uma cerâmica. A voz não saiu no meio de um negócio de fundição. Não! Pastor, a voz saiu da onde? De dentro de Abraão. Porque quando Deus quer falar com o homem, Ele fala dentro de você. Deus tem o lugar certo para falar com você. Aleluia. Por que Deus tem o lugar certo para falar comigo, pastor? Porque foi Ele que te fez, Ele te conhece, Ele sabe a tua estrutura, Ele sabe aonde tem que falar. O Abraão, quando ele obedece e sai, Deus disse a ele: Abraão, eu vou fazer de você uma nação. Só que quando Deus falou com Abraão e fez essa promessa para ele, demorou 25 anos para Deus cumprir a promessa. Se teve alguém que foi provado, foi Abraão. Abraão passou pelo teste do tempo.
Ele passou pelo teste do tempo. E houve um momento que Abraão quase vacilou. Por quê? Porque o ser humano, em geral, tem dificuldade de discernir o tempo. Todos nós temos dificuldade com o tempo, em discernir o tempo. Muitos acham que Deus falou na segunda, tem que cumprir na terça. Muitos acham que Deus falou na terça, tem que cumprir na quarta. Deus falou na quinta, vai cumprir na sexta. Não. Ele teve que esperar. Olha para essa pessoa e diga assim: você vai viver o extraordinário, mas aprenda a esperar. E Deus usa esses períodos de espera para nos lapidar. Deus usa esses períodos de espera para trabalhar em nós. Deus estava trabalhando com Abraão. Presta atenção. A Bíblia diz que teve um dia em que Abraão, ele falou para Deus: Senhor, isso não vai acontecer nunca. Eu já sou velho. A minha esposa já é velha, é estéril. Por quê? Porque quando a promessa começa a demorar demais, eu começo a olhar para as impossibilidades e não para o Deus que fez a promessa. Quantas pessoas que você entrou aqui hoje olhando para as impossibilidades? Você entrou aqui hoje olhando para as dificuldades. Deus hoje usa a minha vida para dizer: tira os olhos da impossibilidade e olha para mim que fez a promessa. Foi isso que Deus fez com Abraão. Deus falou: Abraão, sai da tenda. Sai da tenda, olha para o céu, conte as estrelas se você puder. Aí Abraão falou: é impossível contar estrelas, Senhor. Aí o Senhor falou assim: assim será a sua descendência. A sua descendência será como a areia do mar. Diga assim: a promessa era grande. Só que foram 25 anos para acontecer. No meio do caminho, no meio do percurso, Abraão se envolveu com uma mulher lá da casa dele, com Agar, a egípcia, sua escrava. Porque chegou um tempo que nem a mulher dele, a Sarai, acreditava que ia acontecer alguma coisa. O erro do Abraão em deitar com Agar foi o fato da sua esposa não crer que o Senhor cumpriria aquilo que ele disse. Muitas das vezes, tudo que nós precisamos é de pessoas que acreditem naquilo que Deus falou para nós. Mas e quando tem pessoas do seu lado que não acreditam? Nasceu Ismael. Nasceu? Aí teve um dia que Abraão se atreveu a pegar o Ismael e falou assim para Deus: Senhor, cumpra a promessa nele. Aí Deus falou assim: eu não tenho nada com Ismael. Ismael não está nos meus planos. Ismael é coisa sua. Ismael foi o atalho que Deus não quis. Esse é o problema de você querer ajudar Deus tomando atalho. E quando Deus não está no seu atalho? Porque Deus, Ele faz caminhos perfeitos. Então Ismael foi o atalho que Deus não quis. Não que ele seria um rejeitado de Deus, porque o Ismael se tornou príncipe no deserto. Ismael, ele foi comparado a um animal selvagem que venceria os seus inimigos.
Então presta atenção. Mas Deus não tinha nada com Ismael. A promessa se cumpriria em Isaque. Se cumpriria em Isaque. Quando a Sara está com 90 anos e o Abraão está com 100. Eu disse quantos anos? 90 e? Pode uma mulher com 90 anos gerar filhos? Ah, detalhe, foi estéril a vida inteira. Mas a Bíblia diz que quando Abraão estava nos carvalhos de Manre, o anjo do Senhor apareceu para ele. E o anjo do Senhor disse a Abraão: por esse tempo da vida, tua esposa te dará um filho. Ela estava atrás da tenda, escutou e começou a dar risada. Ela dizia para si mesma, consigo mesma: eu, uma mulher já idosa, vou ter o prazer de gerar um filho? Começou a rir. Aí o anjo do Senhor disse assim: você está rindo aí atrás da tenda por quê, Sara? Acaso há alguma coisa difícil ao Senhor? Ah não, a pergunta de hoje é: acaso há alguma coisa difícil ao Senhor? Acaso há alguma coisa que Deus não faça? Dentro daquele ano ela engravidou. Nasceu Isaque, significado no hebraico sorriso. E ela dizia: agora eu posso me alegrar com as minhas amigas. Por quê? Porque Deus cumpriu a promessa. Então presta atenção, não perca a sequência. Aí Isaque, ele também gera. Ele gerou Jacó. Jacó gerou 12 príncipes, 13 filhos, 12 homens e uma menina. Aí a Bíblia diz que esses 12 se tornaram líderes, Ros, cabeça, tribo, chefe de tribo. É por isso que as tribos de Israel têm o nome dos filhos de Jacó, porque eles deram a origem. Quem está entendendo? Jacó, em uma luta com o Senhor no Val de Jaboque, o Senhor tocou nele e disse: teu nome não é mais Jacó, teu nome não é mais trapaceiro, você não vai passar mais a perna em ninguém, porque Jacó no hebraico é enganador. A partir de hoje você é Israel, é príncipe que luta com Deus. Foi o encontro mais incrível que um homem teve com Deus. Foi o encontro de Jacó com o Senhor. Teve a sua vida transformada. Até porque não tem como ter um encontro com Deus e não ter a vida transformada. Não tem como você ter um encontro real com o Senhor e não ter a vida transformada. Quem tem um encontro real com Deus tem a vida transformada. Quem tem um encontro com o Senhor, quem tem um encontro com o Calvário, quem tem um encontro com a graça, a sua vida muda. Aí a Bíblia diz que por causa de José eles vão para o Egito. No Egito eles se tornaram escravos. Por quê? Porque o faraó que recebeu eles com boas-vindas morreu. O José também morreu. Aí um faraó lá se levantou e não conhecia nem José, nem Jacó, nem Israel, nem o Deus Israel, e começou a escravizar o povo. Por quê? Porque só tem a capacidade de escravizar alguém quem não conheceu a Deus. Aí ele escraviza a nação. E a nação foi escravizada por 430 anos. 430? Então presta atenção. Eles estavam dentro do Egito,
em um trabalho forçado, trabalho escravo, comendo a ração que era dada por Faraó. Não havia prazer, não havia vida, não havia sonhos, não havia projetos, não havia nada. Por quê? Porque escravo não sonha, escravo não projeta nada. Só que mesmo eles vivendo a escravidão, mesmo eles sofrendo, havia uma promessa. Mesmo eles chorando, a promessa estava viva. Mesmo sendo chicoteado, a promessa estava lá. Mesmo não tendo direito de sonhar, a promessa estava lá. E qual foi a promessa? A promessa foi que o Senhor daria a eles uma terra de delícias, uma terra que emana leite e mel. Essa terra era a terra que Abraão pisou o pé, chamada de Canaã. Como é o nome da terra? Canaã. Agora você consegue imaginar aquele povo sofrendo, padecendo, muitos morrendo na escravidão, e eles olhando um pouco dizendo assim: e Canaã? Quando nós vamos chegar em Canaã? Estar em Canaã era a mudança de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Olha para cá. Chegar em Canaã era viver uma mudança de tudo aquilo que eles estavam passando. Canaã era uma realidade totalmente diferente daquilo que eles estavam recebendo no Egito. Quem está entendendo isso aqui? Só que quando você não vê a liberdade, você só vê o chicote. E quando você não vê a liberdade, você só vê a opressão. E quando você não vê a liberdade, aquele povo começou a acreditar que Deus tinha esquecido deles. Por quê? Porque o sofrimento faz isso conosco. O sofrimento faz você acreditar que Deus te esqueceu. O sofrimento faz você acreditar que Deus te abandonou. O sofrimento faz você acreditar que Deus não se importa com você. Talvez você chegou aqui hoje sofrendo, achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus te rejeitou, que Ele não está nem aí com você. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você chegou nesse culto hoje, é porque a resposta de Deus para você é: eu nunca te abandonei. Se você chegou nesse culto hoje, a resposta de Deus é: eu nunca te rejeitei, filha. Eu nunca te rejeitei, filho. Eu nunca virei as costas para vocês. Aí talvez alguém vai falar assim: então por que o Senhor permitiu a escravidão? Aí dentro da perspectiva bíblica, eu poderia responder: foi essa escravidão que fez você crescer. Foi esse sofrimento que fez você se tornar uma grande nação. Porque a Bíblia diz que quanto mais eles sofriam, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam, mais a nação se multiplicava. Não, eu estou dizendo que quanto mais eles estavam subjugados pela servidão, pela escravidão, mais eles iam crescendo. Por quê, pastor? Porque chicote não para o crescimento de quem tem promessa. Sofrimento não para o crescimento de quem tem promessa. Não, olha para cá, olha para cá. Escravidão nenhuma para o crescimento de quem tem promessa. Você sofreu, mas cresceu. Você padeceu, mas cresceu. Você chorou, mas cresceu. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: olha onde você chegou.
Quem era você? Onde que você estava? Você acha que se você chegou até aqui, vai parar por aqui? Aquilo que começou em um homem, que agora é uma grande multidão, daqui a pouco vai estar em Canaã, que Deus prometeu. Pergunta por quê? Porque Deus não deixa projeto nenhum pela metade. Não, vou repetir. Deus não deixa nada pela metade. Não. O céu está dizendo para alguém aqui: aquilo que eu comecei na sua vida não vai ficar pela metade. Aquilo que eu comecei na sua família não vai ficar pela metade. Aquilo que eu comecei no teu ministério não vai ficar pela metade. Aquilo que eu comecei na tua vida empresarial não vai ficar pela metade. Aquilo que eu comecei, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra. Ele conclui aquilo que ele começou. Você tem que entender que Deus não sofre de procrastinação. Quem sofre de procrastinação é você. Quem sofre de procrastinação sou eu. Quem sofre de procrastinação somos nós, que sempre está deixando para amanhã o que eu devo fazer hoje, que nunca consegue terminar o que começa. Olha, você falou para Deus todo emocionado dia 1º de janeiro que ia ler a Bíblia inteira. Não conseguiu terminar Êxodo. O ano já está encerrando. Já é dia 17 de dezembro. Você não conseguiu ler um livro inteiro. E olha que a sua meta não era nem 5 livros por ano. Você tinha feito uma promessa de ler um livro e não terminou. Você disse que você ia cuidar do seu corpo, ia cuidar mais da sua saúde. Pagou a primeira mensalidade e ficou naquela mensalidade lá na academia. Nunca mais voltou. Talvez 2024 você procrastinou muito. Então faz algo aqui essa noite e diga para o Senhor: a partir de 2025 eu não vou procrastinar mais. Sabe por quê? Porque o seu fracasso é por causa dessa procrastinação. O fato de você não ter crescido é por causa dessa procrastinação. Olha para cá. Mas como Deus não sofre de procrastinação, o tempo pode ter passado, mas Deus sabe a hora que Ele tem que agir. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. A Bíblia diz que o Senhor levanta Moisés. Você conhece a história? Moisés é o grande libertador. Moisés enfrenta Faraó. Deus envia as pragas para o Egito. Por diversas vezes o coração de Faraó ficou endurecido. E quanto mais o coração do Faraó se endurecia, mais Deus mandava praga. Ah, e um detalhe: sabe quem endurecia o coração do Faraó? Pergunte quem? O próprio Deus. Deus endurecia o coração dele. Ele não deixava o povo ser liberto. Aí Deus mandava praga. Pastor, por que Deus fazia isso? É porque Deus estava usando aquela situação para tratar o Faraó também. Pergunte por quê? Porque o Faraó se achava Deus. Então, como o Faraó estava se achando muita coisa, Deus falou: vou dar um tratamento VIP para ele. Eu endureço o coração dele para ele não fazer o que é certo. E eu vou lá e mando praga nele. Quem está entendendo isso aqui?
Então presta atenção. Chegou o grande dia da libertação, o povo saiu. Diga, o povo saiu. Aí agora o povo, entre o Egito, diga, terra de escravidão. Eu vou falar Egito, você fala terra de escravidão. Egito e Canaã, diga, terra da promessa. Eu vou falar Canaã, você fala terra da promessa. Canaã. Havia um trajeto. Havia um percurso chamado deserto. Chamado deserto. Um deserto que eles iam ter que enfrentar. Um deserto que eles iam ter que atravessar. Aquele deserto era para eles. Eu vou repetir isso aqui. Aquele deserto não era para egípcio, era para eles. Nesse deserto ia haver vários desafios, muitas dificuldades, mas esse deserto era para eles. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem desertos que é você que vai ter que passar. Pastor, eu não vim aqui nesse culto para ouvir isso não, mas é o que está no cardápio. Existem desertos que você vai ter que atravessar. E presta atenção, não é a pessoa que está do teu lado que vai ter que atravessar, não, é você que vai ter que atravessar. Porque existem desertos que é para nós. Mas se teve um lugar em que o homem teve mais experiência com Deus, foi no deserto. Eu vou repetir isso aqui. E se isso aqui não mexer com você, é porque você está meio mal espiritualmente. Olha para cá. Se teve um lugar que o homem teve experiência com Deus, foi em deserto. Não foi dentro de palácio. Não foi. Não foi nos jardins mais perfeitos da terra, nas 7 maravilhas do mundo que o homem teve experiência com Deus. Não. As maiores experiências do homem foi no deserto. O lugar que Deus mais ouviu a voz de Deus foi no deserto. O lugar que o homem viveu mais da providência de Deus foi no deserto. O lugar que o homem presenciou milagres extraordinários e maravilhas foi no deserto. O deserto é lugar de experiência com Deus. Não, olha para cá. O deserto é lugar em que você começa a conhecer a Deus mais de perto e não de longe. Por quê, pastor? Porque foi no deserto que Moisés ouviu a Deus. Foi no deserto que Moisés viu a Deus de costa. Foi no deserto que ele presenciou a glória. Foi no deserto que ele recebeu as tábuas da lei. Foi no deserto. Foi no deserto que Jesus também teve uma experiência de ser tentado pelo diabo, mas vencê-lo, e no final ser servido pelos anjos de Deus. Foi no deserto. Por quê? Porque é deserto que você vai viver as maiores experiências com Deus. É no deserto que o mar vai abrir. É no deserto que a água amarga vai se tornar doce. É no deserto que a água vai sair da rocha. É no deserto que vai descer maná do céu, pão do céu para você comer. É no deserto. Esse deserto que você está achando que é castigo, na verdade é cuidado de Deus. Porque é justamente esse deserto que está tirando você do lugar que você sofreu, chamado Egito. Mas o povo podia escolher, ou ficar sendo chicoteado, ou atravessar o deserto. Você precisa hoje escolher. Ou você vai continuar sofrendo na mão do inimigo, e o inimigo batendo em você até umas horas, ou você resolve caminhar com Deus, mesmo sendo um deserto, mas sabendo que Ele está cuidando de tudo. E eu quero declarar que existe um Deus que está cuidando de tudo. Eu quero declarar que tem um Deus que está cuidando de tudo. Eu libero isso nessa noite. Tem um Deus que está cuidando da tua casa. Tem um Deus que está cuidando da tua família. Tem um Deus que está cuidando dos teus filhos. Tem um Deus que está cuidando de tudo.
E olha como que era o cuidado de Deus. A Bíblia diz que a roupa não estragava, as sandálias não arrebentava, não estragava. Deus cuidava da sandália e do vestuário. Quem está entendendo? É Deus dizendo: até você chegar onde eu disse que você vai chegar, eu vou cuidando de você, eu vou protegendo você, eu vou livrando você dos perigos. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Nesse período aqui de deserto, e eu já vou terminar a mensagem, a Bíblia diz que Deus mandava maná. Diga comigo, maná. Todos os dias tinha maná para o povo comer, menos no sábado, que eles não podiam sair para pegar o maná. Mas todos os dias tinha maná. Aquele povo não passava fome. Quem está entendendo isso aqui? Então eles foram comendo do maná durante todo o trajeto, durante todo o percurso. Não precisava nem fazer força. De manhã cedo, acordava, estava o maná lá. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Quando você tem a bênção de Deus, você não precisa fazer muito esforço. O esforço vai ser natural do homem, nada além disso. Quem está entendendo? Então presta atenção. Esse povo foi comendo maná, comendo maná, comendo maná, comendo maná, comendo maná, comendo maná. O período do Moisés passou, Moisés morreu. Deus levanta agora Josué para ser quem vai liderar a conquista. Agora, sobre a liderança de Josué, quando eles estão próximos de adentrar a terra, mas eles já estão no limite dela, no limite de Canaã, porque eles estão no limite do Jordão. Olha para cá. A Bíblia diz que eles montou um acampamento em Gilgal. Eles montou um acampamento aonde? Diga Gilgal. Diga Gilgal. Lugar estratégico. Deus sabe trabalhar. Não vou repetir isso aqui. Deus sabe trabalhar. Para onde que Deus leva eles? Gilgal. Deus levou eles para um lugar estratégico. Diga comigo, lugar estratégico. Eu vou liberar. Você quer receber? Eu disse que nós não podemos terminar essa estação sem profetizar sobre a próxima estação. Eu disse que nós não podemos terminar esse ano sem profetizar sobre o novo ano. Aleluia. Então eu quero liberar isso. Eu vou liberar. Deus vai cumprir muitas promessas na sua vida nesse próximo ano. E para isso Deus vai colocar algumas pessoas em alguns lugares estratégicos. Deus vai colocar pessoas em lugares estratégicos. Deus vai colocar, aleluia, você em posições estratégicas. Gilgal era um lugar estratégico. Pergunte por quê? Primeiro, pelo significado do nome Gilgal. Gilgal no hebraico significa remover. Não, vou repetir. Remover. Talvez para você desfrutar de algumas coisas no próximo ano, Deus vai precisar remover algumas coisas. Por quê? Porque para eles chegar ali, Deus teve que tratar com eles, tratar a murmuração, a reclamação. Deus teve que tratar o coração deles para saber onde que estava o coração deles de verdade. Porque Deus não vai entregar nada para ninguém se o coração não estiver nele. Não, vou repetir. Deus não vai entregar nada para você se o teu coração não estiver totalmente nele. Então Deus vai tratando. É por isso que Deus coloca no lugar estratégico. Aqui é Gilgal. Aqui é o lugar que eu tiro o que tem que tirar de vez. Aqui é o lugar que eu vou fazer uma limpeza que tem que fazer de vez. Aqui é o lugar que eu vou remover o que tem que remover de vez.
Ah, não. Talvez esse mês está sendo Gilgal para você. Talvez esse tempo está sendo tempo de Gilgal para você. O tempo que Deus está removendo. Deus precisava remover tudo aquilo que ficou impregnado deles no deserto. Sabe por quê? O problema de muita gente é que sai do Egito, entra no deserto, mas quer levar o Egito junto. Depois sai do deserto e quer levar o deserto junto. Você quer levar sempre um pouquinho de cada coisa dos lugares que você passa. Deixa eu te falar uma coisa, tem lugares que você não tem que levar nada não. O próprio Cristo ensinou isso. Tem lugar que você sacode até a poeira do pé. É limpa o pé assim, ó, para não levar nem um grão de areia. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Segundo, primeiro porque Gilgal é remover, removendo. Segundo, Gilgal ficava no lado oriente. Eu tenho uma pregação só sobre o lugar oriente. Olha para cá. Ficava no lugar oriental. Diga comigo, oriental. Fala, o que é isso? O lugar onde nascia o sol. Você vai entender. Olha para onde Deus leva o povo. Leva para a parte oriental, o lugar aonde nasce o sol. É Deus dizendo, eu tenho um novo amanhecer. Eu tenho um novo para se revelar na tua vida. Coisas novas vão começar a nascer. Ah, não. O novo vai começar a surgir. O novo. Não, olha para essa pessoa que está ao seu lado. Seja profeta de Deus agora. E começa a dizer, se prepare para o novo de Deus. Diga, se prepare para o novo de Deus. Diga, se prepare para viver coisas novas. Se prepare. Preparado para viver coisas novas? Não, vou perguntar de novo. Você está preparado para viver coisas novas? Você vai entrar em um novo tempo, em uma nova estação. Vai ser um novo tempo para a sua família, um novo tempo em áreas da sua vida. Vai ser um novo tempo no seu ministério. Vai ser um novo tempo. Vai ser um novo tempo. Vai ser um novo tempo. Quando o sol estava nascendo, a esperança ia brotando dentro deles. É um novo tempo, é um novo tempo. Aleluia. Presta atenção, eu já vou terminar. Quem quer que eu termine? Fala amém. Quem quer que eu continue a falar glória? Mas eu não estou revelando CPF. Não estou revelando RG. Mas o pão vivo que desceu do céu está sendo entregue. A palavra de Deus ainda é a maior revelação. Olha para cá. Quantas profecias que já saiu desse altar aqui hoje? Quantas palavras proféticas que já saiu desse altar aqui hoje? Você tomou posse de alguma? Olha lá, a irmã falou todas. Eita glória, todas. Olha para cá. Aí a Bíblia diz, é o João que está lá atrás? É o João, né? É, que benção, hein? Glória. Olha para cá. Na dor, mas veio, né, filho? Deus é bom. E veio no dia que Deus quer fazer coisa nova. Olha para cá. Na tarde do 14º dia do mês. Por quê? Porque Deus tem o dia específico, a hora específica. Vou repetir. Na tarde
do 14º dia do mês. Deus tem o dia e a hora. Vou repetir: Deus tem o dia e a hora para mudar as coisas na sua vida. Deus tem o dia e a hora para transformar. Deus tem o dia e a hora. Aleluia! Deus tem o dia e a hora. Enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, e eu podia fazer outra mensagem aqui, ó, nesse verso 11 aqui. Os pregadores aqui da igreja aqui, vai pegando aí, tá? Esse verso 11 aqui dá uma pregação, viu? No dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães. Antes de entrar em Canaã, eles celebraram a Páscoa. O que é a Páscoa? É a morte do Cordeiro. E quem é a nossa Páscoa? Quem é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus. Ou seja, eles não entram na terra prometida, na terra da promessa, sem antes passar pelo Cordeiro. Não vou repetir. Não tem como você entrar em Canaã se não passar pelo Cordeiro. Você só vai acessar esse lugar de promessas se você passar pelo Cordeiro. Você só vai acessar esse lugar que Deus tem para a tua vida se você aceitar o sangue do Cordeiro, que é a nossa Páscoa, que é o nosso sacrifício perfeito. Quem está entendendo? Talvez você ainda não acessou esse lugar de bênçãos. Talvez você não acessou esse lugar de promessas de Deus, porque ainda não teve o Cordeiro na sua vida, porque ainda não teve o sangue do Cordeiro derramado. Mas a partir do momento que tiver o sangue do Cordeiro, você vai começar a acessar as bênçãos que Deus te prometeu. Não adianta você querer Canaã se você não aceita o Cordeiro. Quem está entendendo? Tem muita gente que quer Canaã, ele só não quer o Cordeiro, porque ele sabe que aceitar o Cordeiro é ter que fazer uma vida de renúncias. Quem está entendendo? Mas vamos lá, isso aí é outra mensagem, outra pregação. Mas vamos lá. No dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pão sem fermento e grãos tostados, produto da terra. Um dia, eu quero que projete isso aqui. Um dia, deixa projetado. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná. Faz assim comigo. Aquilo que eles não faziam força para receber, que era o maná que vinha todo dia. Que eles comeram 40 anos. A Bíblia está falando que acabou. Diga assim: o maná acabou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano comeram do fruto da terra. Você vai entender agora o fechamento da mensagem. Não fazia sentido Deus continuar mandando maná, uma vez que eles já acessaram a terra da promessa. Não fazia sentido Deus continuar mandando aquela providência. Por quê? Porque existem providências que você só vai receber de Deus no período do deserto. Existem providências que você só vai receber no período da escassez. Existem providências que você só vai receber enquanto você está passando por aquele período. Mas a partir do momento que você acessou o novo de Deus, a partir do momento que você acessou Canaã, a partir do momento que você acessou a terra que Deus prometeu e que jurou aos seus pais que lhe daria, já não faz mais sentido Deus mandar mais nada. Por quê?
Porque agora vocês não comem mais daquilo que eu mando do céu. A partir de agora vocês vão comer daquilo que a terra está produzindo. Por quê? Porque essa terra foi eu que escolhi para vocês. Essa é a geografia que eu determinei para vocês. Vocês estão na geografia certa. E quando você está na geografia de Deus, você não precisa viver de providência. Você vive de prosperidade. Não, vou repetir isso aqui. Vou repetir. Olha para cá. A partir do momento que você acessa os lugares que Deus te prometeu, a partir do momento que você está na geografia de Deus, vivendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, você não vive mais de providência, você passa a viver de prosperidade. Oh, aleluia! Prosperidade! Você pode ficar de pé comigo? Esse é o novo tempo. Uma coisa é viver de providência, outra coisa é viver da prosperidade. A providência muitas das vezes tem que vir de onde você nem sabe de onde está vindo. A providência muitas das vezes ela vai vir dos lugares mais improváveis. E se você está vivendo esse tempo, você recebe e agradece a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Quem que viveu o tempo de providência? Elias, lá no Ribeiro do Querite, no tempo de seca. A Bíblia diz que Deus mandava o corvo com pão e com carne. Olha que coisa improvável. Um corvo, um pássaro trazendo pão e carne. Mas o que Elias fazia? Pegava, dava graças e comia. É providência. Providência, eu recebo e agradeço. Eu nem sei de onde está vindo, mas se chegou na minha mão é providência. Quem está entendendo isso aqui? Isso é providência. Outra coisa é prosperidade. A prosperidade, você sabe de onde está saindo. Porque só pode colher tempo de prosperidade quem plantou para isso. Quem está entendendo isso aqui? A prosperidade está ligado muito mais naquilo que é da terra do que no céu. Por quê? Porque o céu não precisa de prosperidade. O céu é rico em tudo. Quem está entendendo isso aqui? Quem precisa de prosperidade é o homem na terra. E o que é prosperidade bíblica? Prosperidade bíblica é a ausência de necessidade. Eu só posso viver de providência quando eu estou em necessidade. Mas a partir do momento que eu vivo uma ausência de necessidade, mas eu só vou viver esse tempo de ausência de necessidade quando eu acessar Canaã, quando eu acessar a terra da promessa de Deus. Existem dois períodos na vida do ser humano: o período da providência e o período da prosperidade. Talvez tem pessoas aqui vivendo o período da providência. Talvez tenha pessoas aqui vivendo o período da prosperidade. Quem está recebendo isso? A pergunta que eu quero te fazer é: mas quem quer acessar Canaã? Não, vou perguntar de novo porque alguém talvez não está entendendo. Quem quer acessar Canaã? Só que Canaã funciona assim: você não acorda de manhã e pega o pão fresco que desceu do céu. Canaã, você levanta cedo e colhe o fruto daquilo que você plantou. E há um detalhe: Canaã não é qualquer fruto, porque tudo que é plantado na terra de Canaã é potencializado. Vou repetir. Tudo que você planta naquela terra é potencializado. E olha para cá, é tão verdade isso,
quando eu estive em Israel, você pegava aquelas estradas, aquelas rodovias no meio do deserto, e você olhava assim, ó, você via tudo verde, você vê tudo verde, tudo verde, tudo verde. Você vê a prosperidade. Você vê aquelas tâmaras, aquelas tamareiras. E não produz qualquer tâmara, não produz qualquer fruto. Por quê? Porque é a terra que Deus prometeu. Deus não vai te entregar nada que não produz nada. Não, vou repetir. Deus não vai te entregar nada que não produz nada. Se foi Deus que prometeu e Ele está te entregando, Ele vai te entregar algo que está produzindo. Deus, Ele vai te entregar algo que está produzindo. Quem está preparado para viver esse tempo? Quem está preparado para viver esse... Eu quero que você nessa noite acredite nisso, porque é o que Deus tem para a tua vida no próximo ano. Pastor, eu não acredito. Então morra no deserto. Porque a Bíblia diz que todos que murmurou, que criticou e que nem se esforçou para chegar até ali, a Bíblia diz que morreu no deserto. Deus não fez nem questão deles, de colocar eles lá. Quem está entendendo? Por quê, pastor? Porque eu aprendi uma coisa: Deus só abençoa quem quer ser abençoado. Vou repetir: Deus só abençoa quem quer ser abençoado. Vou repetir: Deus só abençoa quem quer ser abençoado. Será que tem alguém aqui que quer ser abençoado? Será que tem alguém aqui que quer entrar 2025 abençoado? Então se eu fosse você, eu começava a adorar esse Deus que vai te abençoar. Se eu fosse você, eu começava a adorar esse Deus que vai fazer você acessar esses lugares. Se eu fosse você, eu começava lá, aleluia. Abre a boca e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Adore! Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ter o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Cante! Enquanto as minhas forças se esgotar, O teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou temer a guerra. Tá lindo! Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,
cuidado de mim. Há um Deus que está cuidando de você. Há um Deus que está cuidando da sua família. Há um Deus que está cuidando da sua casa. Tudo que você precisa é continuar adorando, é não perder a fé, é continuar crendo nas promessas que Deus te fez. Sabe por quê? Porque a palavra profética nessa noite é uma só: deserto nunca mais. Deserto nunca mais. Eu quero liberar isso. Deserto nunca mais. Declare isso na vida de alguém aí do teu lado. Deserto nunca mais. Declare isso, declare. Mídia declare, louvor declare, obreiros declare. Deserto nunca mais. Declare isso. Oh, aleluia. Deserto nunca mais. O céu está dizendo para alguém: esse período de deserto está chegando ao final, filho. Esse período de perdas está chegando ao final. Esse período difícil está chegando ao final, filho. Você está a poucos dias de viver o seu maior milagre. Aleluia. Deserto nunca mais. E eu quero orar. Eu quero orar com você e por você. Nessa noite, pegue aquilo que representa a sua casa, sua família. Você vai apresentar a Deus, é você. Eu quero levantar aqui um clamor. Aquilo que se resumiu em um deserto na sua vida nesse ano que está encerrando. O que foi um deserto para você esse ano? O que foi um deserto para você? Começa a apresentar o Senhor agora. E diga ao Senhor: eu creio que o meu deserto está chegando ao final, Senhor. Eu creio que esse deserto na minha casa está chegando ao final. Eu creio que esse deserto no meu casamento está chegando ao final. Eu creio que esse deserto que eu estou vivendo, que eu estou passando, está chegando ao final. Começa a declarar isso, filha. Começa a declarar isso, filho. Olá, mandaraba, calabaraba, chorebe, calamandaraba, orebe, candala, mandaraba, churibi, calamandaraba, churibi.